até um pouco, de certa forma, triste, né? Essas estatísticas, esses números que você colocou, essa realidade, né? Mas é algo que deve, além da tristeza, ser algo, um fator motivador, né? Mas, então, assim, a Galícia, ela não foge muito disso, né? Em relação a toda a Espanha, né? Um fator que corrobora ou colabora, né, negativamente para isso aqui na Galícia, Glauber, é que a Espanha, em termos demográficos, a Espanha é uma nação onde as pessoas, elas, por exemplo, optam por demorar para ter filhos, né? Isso a gente foi ouvindo antes de vir para cá, lá em 2017, 2018. E a família espanhola, digamos, ela se forma, né, o casal, já a partir depois dos 30, talvez lá por os 35. E a mulher espanhola, ela vai optar por ter filho, né, somente a partir dos 35. Ela vai optar. Então, em termos gerais, você já sabe que isso vai ser depois dessa idade. E quando tem, são poucos filhos. Trazendo isso Igual para a a Itália. A Itália é a mesma coisa. mesma coisa, né? Então, você vê que é uma coisa cultural de um continente inteiro. E isso, às vezes, a gente parece que não, mas isso traz um impacto forte, né? Uhum. Em vários aspectos. E aí, se eu trago isso para a Galícia, né, isso é maximizado, Glauber. Por quê? Porque aqui na Galícia, culturalmente, existem pessoas de idade mais avançada. Aqui. Então, exatamente essa região que você colocou aí, é onde tem o maior número de idosos aqui. Isso também influi, por exemplo, no custo de vida, seguros, tudo aqui é mais caro por causa disso. Então, existem muitos idosos nessa região. Lugo, das 4 províncias, talvez é a que mais tem idosos. E Lugo também tem cidades que eles estão chamando aqui de como se fossem cidades que vão sendo abandonadas, porque Ah, sim. nasce pouca gente, os que moram ali são idosos, né? Os filhos vão morar em outras grandes cidades, os netos também, os idosos vão ficando sozinhos, acabam falecendo, não há uma reposição e vai se tornando o fenômeno de cidades, ou como eles chamam aqui, de pueblos fantasmas. E a igreja é Uhum. a mesma coisa. Então, por exemplo, muitos peregrinos chegam a Santiago e um deles, eu me lembro, agora você mencionando, me vem a imagem, né? Nós estávamos servindo como voluntários num albergue aí em Santiago e esse casal chegou, ele é alemão, né? E ele fez questão de falar, eu sou católico, eu sou alemão e casado com uma espanhola. E ele começou a chorar, dizendo que, olha, eu saí lá da fronteira com a França, eu passei, eu chegava nas cidades, todas tinham igrejas lindas por fora, monumentos, e às vezes eu queria entrar para orar, ou como eles dizem, né, para rezar e tal, ter um momento ali com Deus, e eu não podia. Foram raríssimas as cidades em que eu pude entrar. E o que que eu cheguei? Cheguei aqui em Santiago, a conclusão ele disse assim, né, que a igreja é como se a igreja estivesse morrendo, a igreja está morrendo. E ao ele se abrir e chorar, né, e aí Denise e eu estávamos ali, e isso nos deu uma oportunidade. Então nós escutamos esse clamor dele e aí nós falamos, olha, nós concordamos com você num certo aspecto. Eu acho que não é que a igreja está morrendo, né, eu disse, mas as pessoas se voltaram para outras coisas, né? E aí hoje, como você bem sabe, né, Glauber, infelizmente, igrejas lindíssimas, né, que se tornam museus, ou se tornam casas noturnas, ou fecha, e ficam poucas. Aqui na Galícia, na Espanha, ainda existe, isso é um fator positivo, igrejas que ainda têm missa, que tem lá o seu padre, o cura, existe uma vida ainda ali, né? Mas esse clamor desse peregrino alemão tocou bastante a gente. E a realidade é essa: existem poucas igrejas, e aí, falando dos evangélicos, como você falou, imagina isso aqui na Galícia. Então, existem Uhum. pouquíssimas igrejas evangélicas. E dentro desse número pouquíssimo, existem pouquíssimas igrejas e existem pouquíssimas igrejas saudáveis. Uhum. E aí, quando você entra numa igreja evangélica, né, o que você vai encontrar ali? Pouquíssimo espanhol, e no nosso caso aqui, pouquíssimos galegos, né? Então vai ser uma igreja de mix latino.
E a maioria das igrejas, como a estatística fala, elas vão girar em torno aí de 50 a 100 pessoas, a maioria das igrejas Ok. evangélicas aqui na Galícia. Uhum. Hoje nós estamos nós frequentamos uma igreja, Glauber, evangélica, era até saudável, né? A igreja é em Santiago. Veja, a igreja evangélica na capital do estado, né? Como se eu estivesse falando assim, uma igreja na capital lá, digamos, Curitiba, por exemplo, né? Capital do Paraná, ou São Paulo. Você espera que a igreja da capital do estado ela tenha uma relevância, né? Uhum. Bem grande. Infelizmente, bem grande, né? E infelizmente não foi o que nós encontramos lá em Santiago. Porém, aqui em Lugo encontramos uma realidade diferente. A igreja aqui é uma igreja que ela foge um pouco dos padrões, nessa igreja que nós estamos agora. O pastor é espanhol, então isso é importante também, que o pastor seja espanhol e trabalhe, né, se esforce para ganhar o povo local, né? Mesmo que ela seja um mix aí latino, de estrangeiros, né? A igreja que a gente frequenta tem muitos latinos, tem pessoas também inglesas, tem irlandeses e brasileiros também, né? Mas é uma igreja que tem aí ela já está chegando a mais ou menos 800 pessoas, né? Aqui. Então é uma igreja que foge um pouco do padrão. E isso é um fator positivo. E está trabalhando nos dois aspectos que você mencionou antes, que é alcançar os peregrinos, né? Mas também ter pontos de missões no caminho de Santiago para as pessoas dessas regiões, né?